Convido você para relaxar, puxar o freio de mão, respirar fundo, se energizar, esquecer tudo de mal que o cerca, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? O meu pai na sua sabedoria conquistada na melhor escola que pode existir, que é a da vida, a da rua. Ele costumava me dizer que não existe certo ou errado. Existe o lógico e o coerente. Tudo que não seguir as regras da lógica e da coerência é um caminho que a gente deve evitar. Na prática, ficou fácil de entender. Poxa, se eu sei que o fulano é uma pessoa que faz mal para os outros e eu não quero prejudicar ninguém, por que eu vou querer a companhia do fulano? Se eu sei que drogas e bebidas me fazem mal e eu não tenho razão para me odiar, então por que eu vou consumir? Se eu sei que determinado objeto não me pertence, poxa, se não me pertence, não é meu, por que eu irei querer tomá-lo? Enfim, é tão simples, mas tão na nossa cara, que passa desapercebido. Para muitas pessoas, honestamente, não dá para entender. Então, seguindo essa premissa, seguindo essa forma de pensar e enxergar o mundo, eu procuro encontrar coerência no que tenho assistido hoje em dia na política brasileira. E olha, honestamente, não tem como. Poxa, pensem comigo, aqueles que vivem idolatrando esse homem, irão ficar injuriados, virão contra mim como sempre fazem, irão me ameaçar de prisão, irão me chamar disso e aquilo, mas pensem, se Lula fosse quem diz que é, por que ele ficou 2 mandatos na presidência? Por que ele está no seu 3º mandato? E vive cercado de pessoas conhecidamente famosas por terem hábitos pouco ortodoxos. Poxa, se Lula é honesto e sempre foi, como é que ele conseguiu conviver na mesma sala, nos mesmos ambientes, com pessoas punidas, denunciadas e condenadas por corrupção e roubo, muitas delas que confessaram os crimes, sem saber de nada? Poxa, dá para aceitar que Lula convivia com as falcatruas de Zé Dirceu, José Genuíno, de Palocci, de João Santana, e nada sabia? Ou dizem que ele foi um bom presidente, mas nessa condição, se ele trabalhava num covil e nada havia, das duas uma, ou ele está mentindo, ou ele é incompetente, não tem condição de ser presidente de um país. E outra, se ele é tão honesto, se ele não roubou o que dizem que ele roubou, como a sua família pode ter o padrão de vida que tem, como seus 3 filhos, por exemplo, conseguem viver, e olha que eu sou do ABC, eu sei o que estou falando, conseguem viver como reis, sendo homens que pouco produziram na vida? Como Lula arrumou dinheiro para enfrentar 3 instâncias, ser condenado nas 3, mas defendido, tendo todo o direito à defesa, por um dos escritórios de advocacia mais caros do Brasil. Quem bancou? Então eu só procuro coerência. Eu só procuro entender o discurso da militância, que fala tudo, menos esses detalhes. Eu lembro que no primeiro julgamento de Lula, ele confessou diante do juiz em rede nacional que ganhava uma média aí de R$50 mil mês. Poxa, eu quero esses 50 mil para mim, porque deve ser fêmea. Porque quem consegue, com esse salário, ter o padrão de vida de Luiz Inácio Lula da Silva? Não tem lógica, não tem coerência. Por isso que eu não compro essa narrativa. Se alguém me mostrasse argumentos, perfeito. Mas não. O que eu ouço é porque eu quero que seja.
Se você não concordar, você é isso, aquilo, aquilo outro, enfim. Ah, cara, eu tô cansado. Eu tô cansado de ver o meu país envolvido nesse circo de mentiras que todo mundo sabe que é impossível ser verdade. Não que a gente esteja chamando alguém de mentiroso, é que os fatos mostram. Não tem coerência, não tem lógica. Aí eu lembro da época da pandemia, por exemplo, com a Rede Globo, tendo espaço nos seus jornais, que aquilo era um espaço obtuário, que jogava assim, milhares de pessoas mortas de Covid diariamente. Era aquela lavagem cerebral, era aquele show de horrores. Poxa, quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, terrível. Então eu vou investigar, saber detalhes. Aí eu descobri que naquele período, a média de óbitos no Brasil não aumentou. Poxa, se um país tem uma média, aí por causa de uma doença, esses números crescem assustadoramente, essa média tem que aumentar, mas não aumentou. Então o que me disse a lógica? Que das duas uma. Ou a Globo está mentindo, ou só a pandemia está matando. Ninguém mais morre de câncer, de infarto, de acidente, de crime. Não. Ninguém mais morre de velhice, falência múltipla dos ossos. Não. Naquele período só tinha óbito por Covid. Isso é lógico. Bom, aí começam aquelas manchetes. Ah, eu lembro de uma. Logo que surgiu a pandemia, tratores abrindo covas coletivas que nem na Segunda Guerra Mundial, no extermínio do Holocausto, eles faziam covas tão gigantes. Nossa, essas imagens foram para o mundo. Aí eu pergunto, naquele local onde estavam as covas, será que morria tanta gente? E qual a lógica de dizer que não, aquele local era lá no norte, eles traziam gente lá do sul para enterrar lá? Qual a lógica? Então eu via um número assustador de covas coletivas vazias. Aí eu penso hoje, como estarão essas covas? Bom, porque deve ter lá um memorial, aquilo murado, peregrinação de pessoas indo visitar os seus entes queridos. Não! Está deserto, abandonado. E as covas vazias. Isso tem lógica? Mas em cima dessas cenas, dessa espécie de teatro, de texto discutível, criaram a narrativa de chamar o presidente da época de genocida. Porque ele se negava a comprar vacinas. Aí eu volto ao passado, não tem lógica. Porque a pandemia surgiu no mês seguinte eles cobravam uma vacina para salvar as pessoas. Mas como? Vacina? Vacina demanda anos de estudos, de análise, de experimentos, para se ver a eficácia, para se ver efeitos colaterais. Então, na minha lógica, que o meu pai me ensinou, os laboratórios todos deveriam se unir, sem fins lucrativos, as suas cabeças mais brilhantes trabalhando em cima de uma fórmula, pedindo a Deus que com esse mutirão chegassem a um denominador comum o mais rápido possível, que poderia levar um ano, porque é assim, vacina não nasce do dia para a noite. Mas o que se viu? Dezenas de laboratórios, cada um lançando o seu remédio milagroso a peso de ouro. Aí governos obrigando que as pessoas se vacinassem com um remédio que não se sabia nada dele. Aí os mandatários mais prevenidos pensavam, não vou injetar veneno nos meus eleitores, nos cidadãos do meu país, nas crianças. Aí esses eram genocidas. Aí eu procurei, logicamente, o que laboratórios falavam sobre esses remédios milagrosos oferecidos. Nenhum deles deu garantia de eficácia ou deu qualquer demonstração de ter o mínimo de conhecimento sobre efeitos colaterais. E a gente sabe, sim, de um grande número de pessoas que perderam a vida depois de injetar esses remédios. Mas no atestado de óbito dessas pessoas apareceu morte por Covid. Isso é lógico. Foi quando eu ouvi a maior aberração que tive oportunidade
de testemunhar na minha vida. Sob holofotes, gritando que eram paladinos em defesa da saúde da população brasileira, políticos e similares conseguiram transformar em crime quem se negasse a vacinar por não confiar na vacina. Alegação: eles podem contaminar os vacinados. Aí eu pergunto, se uma pessoa está vacinada de uma vacina que realmente protege, como ela pode ser contaminada? Veja a que ponto chegamos. A guerra da mídia, a ganância pelo poder político e pelo lucro, em cima de uma doença, chegou a limites que mostrou o quanto algumas criaturas da espécie humana valem muito pouco. Aquele presidente foi, digamos assim, afastado. Uma forma elegante, afastado. O Lula voltou ao poder, cheio de promessas, que a vida ia mudar, que teria picanha, que o aeroporto voltaria a ser rodoviária, que o brasileiro iria voar, que tudo iria melhorar, e nada aconteceu. E para piorar, hoje eu falo do Rio Grande do Sul, porque é onde vive minha família. Pessoas estão morrendo de dengue. Só que a Globo não está noticiando, pelo menos não com aquela veemência. Não existe um tempo do programa mostrando o gráfico de mortes de região. Não. E a vacina? Porque a dengue sim tem vacina, que é um remédio fruto de um estudo de anos, aprovado e comprovado. Mas a vacina não tem a quantidade suficiente para socorrer as regiões que estão afetadas pela dengue. Enquanto isso, o presidente está viajando no Japão, dizendo que irá vender carne para os japoneses. Carne? Mas de onde virá essa carne se não temos carne aqui no Brasil? Tanto que o preço do produto está pela hora da morte, porque a oferta é bem menor que a procura. Aí eu pergunto, aonde está a vacina da dengue? E outra, por que não compraram essa vacina para proteger a população? Alguém pode dizer, não, é que eles estão produzindo a vacina brasileira, que será um grande negócio para o país. Seria perfeito. Só que ele pode esperar que entregue uma vacina ainda a ser produzida, tendo opção de compra hoje para salvar vidas. Aí é perfeito. Só que o ex-presidente não podia esperar um minuto para ter certeza se a vacina oferecida tinha realmente a possibilidade ou a fórmula para oferecer aquilo que prometia. Então, Lula simplesmente está ignorando a dengue no Brasil, os mortos. A Globo faz de conta que não sabe. Ele está passeando com uma arca de Noé no Oriente. Ele está sendo apontado como presidente que foi buscar o melhor para o país. Só que o seu antecessor é classificado de genocida, por ser o responsável por covas que até hoje não se sabe, ou melhor, se sabe, mas é bom não comentar por que foram criadas. E pasme, abertas para serem fechadas. Fechadas, totalmente desocupadas. Não é por isso. Todo mundo sabe hoje que Bolsonaro é um perseguido político. Então a gente sabe. Então, por favor, continuem fazendo o seu papel. Faz parte. Mas, já que a gente não pode ter direito à opinião, já que a gente não tem voz para reagir, já que estamos amordaçados, pelo menos poupem nossos tímpanos, para que não tenhamos que todos os dias dar descarga nos ouvidos. Porque hoje, vender decisão de ministro do STF é o mesmo que afirmar ser verdade absoluta o que dizem Gleice Hoffmann, Lindenberg Faria, Zé Guimarães, José Dirceu, José Genuíno, Humberto Costa, Paulo Pimenta. Por quê? Hoje, os ministros do STF e os nomes aqui citados fazem parte
do mesmo grupo político ideológico, defendendo um regime e usando todas as forças possíveis para que ele seja perpetuado no país. Mas será que só a doutrinação sofrida na infância justifica essa obsessão? Claro que não. Outras explicações a gente poderia encontrar numa rápida investigação nas contas bancárias. Antes que me pergunte se eu tenho certeza que estou afirmando, acusando e tenho provas, eu respondo: claro que não. É apenas a minha opinião. Eu espero que não seja considerado um criminoso por exercer o meu sagrado direito de opinar. E o que me levou a tirar essas conclusões? Simples. Me deixei guiar pela lógica e coerência.